Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespectador aí em casa. Esperamos que corra tudo bem na sua saúde e, em particular, para os nossos irmãos que estão sendo fustigados neste momento com o ciclone Fred, não é? Na zona de Inhambane. Que Allah subhanahu wa ta'ala lhe salve e lhe proporciona uma coisa condigna e são e salvos saiam daí, não haja o perigo, não propala para muitos lugares. E em seguida, nós hoje estamos aqui mesmo com Maulana Shoaib a falarmos que ele traz um tema muito grande, um tema precioso que todo mundo precisa, todo muçulmano está atrás disso, quando nós, em particular, eu diria, quando trabalhamos, quando fizemos nosso futuro nesse dunia, não é? Fala-se do Baraka. Maulana, boas-vindas, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais uma vez aqui com um programa de Baraka que todo muçulmano está a precisar, ter Baraka na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, na sua vida cotidiana. Ele precisa do Baraka. Maulana, o que é Baraka? Muita gente só fala de Baraka. O que significa? O que é Baraka? Tudo bem? Primeiro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a todos que assistem o programa. Bismillah wa salam ala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Em primeiro lugar, quando a gente falamos de Baraka, é um tema, é um aspecto que envolve muitas coisas dentro desse tema Baraka. Então, primeira coisa, nós todos estamos familiarizados na palavra Baraka. Você vê, se alguém tem novo emprego, Maulana todo dia doar de Baraka. Se a pessoa tem um bebê em casa, quer doar para Baraka, né? A pessoa que teve um novo emprego, ele quer doar de Baraka. Então, nós todos só falamos que queremos Baraka, mas aí nós não sabemos o que é Baraka. Muita gente não sabe o que é Baraka. Então, Baraka, vamos ver Baraka. Nós muitas das vezes confundimos Baraka com bens materiais. Então, Baraka, não há dúvida que Baraka vai incluir nos bens materiais. Mas sim, o Baraka, quando falamos Baraka, os ulamás traduziram essa palavra de uma maneira simples. Número 1, Thubutul khairullahu fi shay. Quando Allah subhanahu wa ta'ala decreta uma certa bondade numa certa coisa, então aquilo é abençoado. Por exemplo, devemos dizer que a pessoa, Allah decretou ele sucesso no seu trabalho, decretou sucesso no seu negócio, decretou sucesso dentro da sua casa. Então, nisso tudo, a pessoa vai ter o benefício daquela bênção que Allah vai dar naquela coisa. Por exemplo, se Allah dá baraka no salário da pessoa, por exemplo, havemos de ver que a pessoa ganha 10 mil mensalmente, né? Então, baraka o que é? É algo pouco que Allah dá, mas que é suficiente. A pessoa recebe 10 mil. Então, com aquele 10 mil, a pessoa consegue fazer seus programas durante todo o mês e não só. Ele conseguiu guardar mais 1 mil, uns 2 mil no banco. Usou aquele 10 mil, mas conseguiu restar alguma coisa guardada, né? Então, e outra pessoa, reparamos que a pessoa recebe 50 mil mensalmente. Então, naqueles 50 mil, ele gastou tudo, mas quando chega ao final do mês, ele ainda tem dívida por pagar, né? Tem problemas para resolver, não conseguiu cobrir. Então, nesse lugar não tem baraka. Então, baraka é aquele pouco que Allah dá e é suficiente. E existe baraka em vários aspectos, mas estamos aqui a falar de definição de baraka. Número 1, o bem que Allah concede numa certa coisa. Então, aquela coisa abençoada, aí tem baraka. Número 2, asbabul qalil wa intifa'ul kathir. Poucos meios, mas muitos benefícios. Então, isso é baraka. Isso é Baraka. Nós estamos a ver aqui na explanação de Maulana Shoaib, que nos explicar sobre o Baraka, não é? E aí, meu caro telespectador, esperamos que compreenda melhor como falar a palavra Baraka e se chama no momento circunstancial para si, quando você pode chamar que tu tens Baraka. Então, aí está o Baraka, a definição completa. Agora, de onde é que vem o Baraka? O baraka é algo que vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, baraka é algo que vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala e é conquistado esse baraka através do nosso caráter, nosso comportamento. Se, por exemplo, eu vou para o mercado, vou comprar alguma coisa, então eu quero ter baraka naquela coisa.
Número um, quando a gente vamos ver como é que a pessoa vai se comportar no momento que ele estiver no mercado, quando ele comprar aquela coisa. Então, quando você quer ter baraka na tua vida, queremos ter baraka na nossa vida, temos que seguir alguns caminhos, né? Para nós ter baraka, a pessoa chegou no mercado, quer comprar alguma coisa. Reparemos na vida dos sahabas, quando eles queriam comprar algo. Vou levar exemplo de Jarir, radiallahu ta'ala anhu. Ele, certa vez, mandou o seu trabalhador para o mercado. Eu preciso de um animal. Então, o trabalhador de Jarir sai, vai para o mercado, encontrou alguém que estava aí a vender animal por 300 dirham. Então, nisto, Jarir, aquele trabalhador de Jarir, quando chega, perguntou quanto está aquele homem disse está 300 dirham. Então, o homem levou aquele vendedor com o animal juntamente para casa. Quando chega em casa, foi onde está Jarir, o animal já está lá fora. Então, Jarir, radiallahu ta'ala anhu, ele quando sai, ele apreciou o animal, viu aquele animal. Então, ele, ao apreciar, disse quanto é que está? O homem disse está 300 dirham. Então, Jarir começou a apreciar. Nisso, Jarir disse, tudo bem, está 300, eu vou pagar 400. Então, aquele homem parou, disse, 400? Disse, sim, eu vou pagar 400. Então, aquele homem ficou calado. Jarir ainda estava a apreciar o animal. Então, ao apreciar aquele animal, ele disse, não, eu vou pagar 400. Aquele homem disse, Ya Abdullah, la tastazi'u bi. Oh, servo de Allah, você não brinca comigo. Você disse, eu vou pagar 400. Não, eu não estou brincando contigo, estou a falar sério, eu vou pagar 400. Então, Jarir só ia apreciando. Na medida que o preço ia aumentando, Jarir estava a apreciar ainda. Então, naquele momento, o Jarir, ao apreciar, o preço ele foi subindo. 400, 500, 600, 700, 800. E ele pagou cash. Então, nisso, a lição que a gente tira. Às vezes, nós vamos comprar alguma coisa. Então, aquela coisa, quer dizer, é uma coisa de qualidade, mas a pessoa, às vezes, por não perceber o valor daquilo, acaba vendendo por um preço um bocadinho assim razoável, porque ele não tem a realidade, não sabe qual é o valor daquilo. Então, a pessoa que estiver a comprar, quando você compra, você tem que pagar o valor exato. Então, o trabalhador de Jarir disse, quando Jarir pagou aquele valor, o homem estava a ir embora. Ao ir embora, o trabalhador de Jarir disse, oh Jarir, você não está a fazer bem essa transação. Então, repara, aquele homem estava aflito e você podia pagar menos, podia pagar barato. Então, Jarir disse que, atenção, eu paguei aquele homem o valor que ele realmente precisa. E eu vi três coisas nele. Número um, eu vi que aquele homem não é homem de meu nível. Às vezes vamos comprar laranja, né, amendoim. É uma senhora, é uma idosa que está a procurar meio de como ganhar a sua vida, né? Então, nisto, a pessoa que faz? Você chega, tia, quanto é que está um galão de amendoim, por exemplo? Está 450. Você diz, não, dinheiro está mal, dinheiro não há, então eu quero pagar 400. O que você acha? Então, às vezes, ela fez matemática é para comprar alguma coisa para crianças em casa, né? Então, naquilo, ela está confiante que é para eu, quando eu vender isso aqui, para mim, alguma coisa vou comprar para casa. Então, a pessoa chegou. Ele não quer saber se aquele valor que ele vai dar para aquela pessoa vai beneficiar ou não vai beneficiar. Então, isso é muito triste, é muito triste. Então, nós queremos ter baraka, temos que ver nossas ações. O baraka vem de Allah sim, mas é conquistado através de nossa conduta. Então, Jarir disse, eu fiz um pacto com Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dizendo que ad-dinu nasiha, o dino é sinceridade, é o bom conselho. Né? Então, nosso comportamento tem que ser uma conduta de conselho para quem? Para os outros. Então, daí é que vai ser o baraka. Então, aí, Molana, quando eu quero dizer mais uma pergunta que não quero calar, é que nós temos visto na nossa praça, na nossa cidade, na nossa urbe, onde quando eu compro, quando eu quero comprar, quero pagar o mais barato possível. Exatamente. Mas o mesmo produto, eu quando quero vender, já quero triplicar. Exatamente. Para mim, quem é sincero é quem me vendeu barato ou aquele que quer triplicar depois de ter comprado comigo. Quer dizer, vender barato numa parte, se for minha vontade de vender barato, a pessoa está a ser... Sua vontade não. Sim. Sua vontade não, porque eu digo o meu telefone está 10 mil meticais. Mas o senhor, como está interessado, há de me convencer até chegar a ponto de eu vender 6 meticais. Nesse caso, o vendedor está livre.
Mas o comprador não está livre. Não está livre. Não está livre Porque ele está a nesse perceber, se esse senhor fez cálculo, como o Molano estava a dizer, Sim. fez o cálculo que eu vendendo com 5 mil meticais vai responder necessidades de minha casa. Sim. E eu estou-lhe a comprar, a coagir ele que venda 100 meticais. Sim. Significa, tudo que ele tinha como plano foi abaixo. Foi abaixo, sim, foi abaixo. Então, nesse caso, número 1, o vendedor está a sair lesado. Ele vai vender porque ele precisa de valor. Ele vai pensar, tem vantagem eu vender esse pouco do que eu não ter nada. Aquela pessoa ficou muito tempo na praça a querer vender, não conseguiu ter nada. Você é o primeiro cliente a chegar. Chega aí, diz, está a vender sapato, por exemplo. Meu irmão, estou aqui, tenho sapato à venda. Desde amanhã a pessoa não vendeu nada, já está quase para ir para casa. Nenhum par foi comprado. Chegou o último cliente, você é o último, chegou. Epa, quando sai sapato a 800 meticais? Você tipo, nada, 800 meticais eu não vou pagar. Pago Pelo menos 300. Pago 300 ou 400 vou pagar. Então, o vendedor como não tem nada, para não voltar com mais, vender ele vai fazer o quê? Tem crianças em casa, tem renda para pagar, tem mulher, ele tem vida honesta. Tudo bem, eu vou vender, talvez, inshallah, amanhã vou ter o quê? Vou ter uma outra venda, talvez possa superar isso. Ele vai ter que entregar, não tem como. Então, isso é que vai fazer, essa conduta é que tira o baraka na nossa casa. Essa conduta tira o barakat na casa, no convívio islâmico. Exatamente. Convívio islâmico. Aí mais uma lição, meu caro telespectador, ao vir aqui mesmo exatamente Molana Shoaib a explanar como é que se faz, qual é o requisito de baraka dentro da sua casa. E agora temos uma pergunta aqui também que não quero calar, vamos fazer, aproveitamos aqui o Molana Shoaib. No tempo do Nabi Karim alayhi salam, uma laranja dava para 2 casas, um cabrito dava para um bairro. Hoje, 10 laranjas não chega para 2 pessoas. Um cabrito, 10 cabritos não chega para uma casa. A que se deve? Por que no tempo do Nabi o barakat era outro e agora o barakat é outro? Temos assistido a essas situações. Em primeiro lugar, nós vamos ver que no tempo de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, os companheiros de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam acatavam a mensagem de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam como uma coisa, quer dizer, muito, muito importante. Tudo aquilo que Rasulullah falava, eles era importante. Nosso grande problema agora qual é? E eu, porque tenho conhecimento, vou dizer que isso aqui é sunnat, não é obrigatório. Ok. Isso é sunnat, não é obrigatório. Então, muito mais nós estragamos aonde? Queremos ter muito conhecimento. Então, a pessoa diz que isso aqui não é obrigatório. Né? Então, em outras palavras, desvalorizamos informações ou código de vida do Nabi Karim alayhi salatu wassalam. Quando a gente diz que não é obrigatório, é sunnat, é maneira de desvalorizar. Desvalorizar. Não porque está a dizer isso, ele quase está a dizer que aquilo não tem valor, como está a dizer. É desvalorizar exatamente. Então, no tempo de Rasulullah, o hadith que Rasulullah, como chama, que ele disse que número 1, al-muslim akhil muslim, que o muçulmano é irmão do outro muçulmano, número 1. Número 2, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi, que nenhum de vós será o verdadeiro crente a não ser que ele goste para seu irmão muçulmano aquilo que ele gosta para si mesmo. Então os sahabas eram daqueles que quando uma informação vinha, eles estavam prontos para acatar, estavam prontos para pôr em prática aquilo. Então por isso eles davam prioridade aos outros além de si mesmo. Mashallah, então por essa razão que o baraka era muito na vida, porque eles viviam com aquele ensinamento, com aquela, eles viviam sim. o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, viviam sua forma de ser, sua vida. Qualquer gesto para eles era imperativo. E para nós é opcional. Para a camada muçulmana agora é opcional. Muitas das vezes nós vamos buscar do Nabi Karim alayhi salam aquilo que nos convém, aquilo que não nos faz bem, a gente arranja alguma artimanha ali para poder ultrapassar esse problema. Então, esse será um dos aspectos que o baraka também desaparece. Desaparece. Aí, meu caro telespectador, está ali uma dica muito forte, estamos a tirar do Molana Shoaib, que para ter o baraka, qualquer mensagem do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam leva como uma forma imperativa. Não desvalorize nem sequer pequena coisa, porque hoje em dia nós temos alguns que estão a trazer imagens de dizer não, hada hadith daif, não é? Esse hadith é fraco, porque não nos convém, não nos interessa bastante esse hadith, não vai aos nossos intentos, não vai à nossa agenda. Como não faz parte da agenda, então a gente foge dessa história, trouxemos outras artimanhas. Agora, falando nisso, o que o muçulmano deve fazer para ter o baraka na sua vida?
Exatamente. Nessa parte, primeiro, a pessoa, quando Allah subhanahu wa ta'ala Allah menciona, número 1, para a pessoa quer ter baraka na vida, a primeira coisa qual é? A pessoa tem que ter taqwa, tem que ter temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, temor, o taqwa é algo que, quer dizer, que está em primeiro. Se a pessoa tiver taqwa, então todas as coisas que diz respeito do Islã, ele vai respeitar. Primeira coisa. Então a pessoa respeitar todo o Islã e todos os regulamentos do Islã e todos os hadith, tudo aquilo que concede Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a pessoa tem que ter taqwa. Então Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre isso. No Coran, Surat Al-A'raf, ayat 96, Allah menciona, ele diz que ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ما شاء الله. Que a pessoa, se os residentes da terra tivessem que temer Allah subhanahu wa ta'ala da maneira como ele deve ser temido, olha, لفتحنا. Nós já veremos de abrir os céus e a terra em barcas para eles. Né? Então, número 1 é taqwa. No outro ayat, Surat Al-Talaq, Juz 28, ayat número 2. Allah diz وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Sempre vem taqwa. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. E aquele que temer Allah subhanahu wa ta'ala, Allah vai dar uma saída para todos os problemas que ele enfrentar. Então, taqwa é o primeiro aspecto que nós temos que ter. Quando Rasulullah, há pessoas que às vezes não conseguem fazer muita coisa no Islã. Ele só faz 5 salah, não consegue fazer muitos nawafil, faz só jejum de Ramadã, não tem hábito de fazer, como se chama, não tem hábito de fazer jejum assim, nafil. Então, como é que a pessoa, como é que eu vou me enquadrar no grupo de muttaqin? É muito simples, Rasulullah diz no hadith que ittaqil maharim, takun a'bad an-nas. Você teme as coisas proibidas, afasta das coisas proibidas e serás aquele que mais temeu Allah subhanahu wa ta'ala. Então, dica número 1 é ter taqwa, temor por Allah subhanahu wa ta'ala. Afastar da coisa proibida. Uma outra definição de taqwa qual é? Imtithal awamirillah, fazer tudo aquilo que Allah ordenou, ijtinabun an ma'asillah, e abandonar tudo aquilo que Allah proibiu. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se nós formos a fazer negócio, se nós formos a fazer algum negócio, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. O comprador e o vendedor, nenhum dos dois está obrigado a vender, né? O comprador não está obrigado a comprar e o vendedor não está obrigado a vender. Então, nisso, Rasulullah menciona aqui nesse hadith, quando é que um negócio vai ter baraka. Queremos ter baraka no negócio, temos que pagar devidamente. Já mencionei aqui a passagem de Jarir radhiyallahu ta'ala anhum. Temos que pagar com preço justo. Muitas das vezes a pessoa tem casa à venda. Vende casa, vende congelador, vende seus bens. Por quê? Porque tem que socorrer alguém no hospital. Tem que socorrer alguém no hospital. Então a pessoa vem para comprar. Como é que ele compra? Ele vem, ele quer pagar menos. Ele quer pagar menos. Não se importa se esse valor vai resolver a situação dele. Ele tem alguém doente, precisa de tratamento, ele precisa de valor. Então, nisto, ele fez uma maneira que eu vou vender isto, vou vender essa casa, metade vou usar para medicação, para o doente, metade vou arranjar um outro espaço para eu começar uma nova vida num outro lugar. Então, a pessoa quando vem, ele esquece a desgraça que o outro está a passar e ele quer puxar o benefício para seu próprio lado. Então, nós temos que pagar ajudando aquela pessoa. A Rasulullah mencionou isso, pena que tempo não permite, não sei quanto tempo nós temos, eu podia... Não, vamos andar, Rasulullah certa vez voltava da batalha, 5º ou 6º ano de Hijra. Nisto, Rasulullah sempre quando voltava da batalha, ele ficava atrás de todos os seus companheiros. Para quê? Para ver se os companheiros estão todos bem. Então, nisto, Rasulullah passou por Jabir, Hazrat Jabir radhiyallahu ta'ala anhum, passou por ele, disse: "Oh Jabir, o que se passa? Está assim, está andando muito lento." Disse: "Rasulullah, meu animal é um pouco doente, não está bem saudável." Mas tudo bem, Jabir, então para um pouco. Jabir parou. Rasulullah desceu, foi onde Jabir, reparou o animal, fez dua, soprou no animal e disse: "Jabir, agora suba." Depois bateu no animal e o animal começou a andar. O animal de Jabir ultrapassou o animal de todos. Allah. Então, até que os companheiros ficam admirados que esse Jabir está a passar. Então, nisto, mais à frente, quando encontra com Jabir, disse: "Jabir, como é que está seu animal?" Disse: "Alhamdulillah, ya Rasulullah, seu dua afetou o animal." Logo aí veio um pedido: "Oh Jabir, você pode vender esse animal para mim?" Allah. Você pode vender esse animal para mim? Então Jabir
meu animal quando estava mal, ninguém queria comprar, né? Mas agora que já está bem, então a pessoa já quer comprar, mas como falei para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, eu disse, tudo bem, Rasulullah, por quanto você quer comprar? Aí vem já, nossa lição traz, vem aqui, por quanto quer comprar? Ele disse, Rasulullah, eu disse, oh Jabir, eu quero comprar por 2 dirham. Então os sahabas não tinham, quer dizer, formalidade. Não gostou, não gostou. Disse, Rasulullah, é muito pouco, é muito pouco. Rasulullah foi aumentando, 3, 4, 5, Jabir disse nada, é muito pouco. Até que Rasulullah deu a ele uma mão, quer dizer, uma metade do ouro. Então ele viu que, Jabir viu que sim, essa metade do ouro, tudo bem, ele tinha, seu pai já havia falecido. E ele tinha deixado dívida para pagar. E ele tinha 2 irmãs para cuidar. Então nisto, Jabir o que fez? Ele disse que com esse valor eu vou pagar a dívida do meu pai e posso fazer alguma outra coisa. Rasulullah, eu aceito vender. Então ele aceitou vender. Então disse tudo bem. Então Rasulullah, eu peço conduzir o animal até em Medina. Disse tudo bem, não há problema, Jabir, pode conduzir. Então o Jabir, quando chega em Medina, ele saiu, foi ter com a esposa. Quando chega em casa, ele disse com a minha esposa, eu vendi o animal, mas Rasulullah que comprou. Então a esposa, quando a gente casa meio com uma esposa que tem Islam na vida, se foi Rasulullah que comprou, inshallah vai ter baraka. Allah. Se for Rasul que comprou, inshallah vai ter baraka. Então nisto, Jabir, no dia seguinte ele sai para ir entregar o animal. Então quando vai para entregar o animal, Rasulullah reparou para Jabir a chegar. Jabir disse, Rasulullah, eu vim para deixar o animal. Disse, tudo bem, Jabir, pode deixar aí. Jabir amarrou o animal. Então Rasulullah disse, oh Bilal, traga aquele valor que eu combinei com Hazrat Jabir radhiyallahu anhu, traga o valor e o azidhu, e aumenta um pouco Bilal. Então Bilal radhiyallahu anhu, ele foi, levou aquele valor, com o aumento chegou, disse, oh Jabir, esse foi o valor que Rasulullah deu mais aumento. Disse, não, eu com Rasulullah só comi. Disse, não, Rasulullah deu mais aumento. Então nisto, aquele Jabir ficou muito contente. Para além daquilo que ele já estava satisfeito, Rasulullah aumentou mais. Por quê? Porque viu que ele podia necessitar, né? Então, quando nós estamos a comprar, temos que avaliar a situação, temos que preparar para a situação da pessoa que está a vender. Então, isso que o Rasulullah me ensinou. Então, Jabir, ele já estava a sair, estava a ir embora, muito contente. Então, Rasulullah disse, manda eu chamar Jabir. Então, Jabir, quando foi chamado, disse, Jabir, Rasulullah me está a chamar. Jabir já ficou inquieto, não ficou seguro. Será que Rasulullah viu algum defeito no animal e quer devolver? Então, nisto, Jabir, quando estava a chegar, aproximar, Rasulullah reparou para ele, começou a sorrir. Rasulullah reparou para ele, começou a sorrir. Por isso, Rasulullah foi um profeta que não era rico, era pobre. Mas os sahabas lutavam para a água de wudu de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lutavam para a saliva de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. O que Rasulullah deu a eles? Rasulullah ganhou o coração deles com o quê? Com comportamento. Rasulullah não falava, Rasulullah praticava. Então, nisto, ele disse, Jabir, você recebeu o valor? Disse, sim, eu recebi. O jazakumullahu ala ziyada. E Rasulullah, que Allah te abençoe pelo aumento que você deu. Rasulullah disse, o Jabir, athamanu lak, wal jamalu lak. O Jabir, aquele valor que você recebeu é seu. O aumento também é seu. E o Jabir, até seu animal que eu comprei consigo também eu não queria comprar nada. Tudo é seu. Jabir, eu não queria comprar nada consigo. Eu só queria viver alguns momentos de alegria do seu coração. Vê no hadith que o Jabir, quando saiu, ele saiu a gritar Allahu Akbar, fazendo takbir. Um não muçulmano viu ele, meu irmão, o que se passa? Ele disse, mano, vai para o masjid, vamos ter com Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O mundo nunca viu um homem como aquele. O mundo nunca viu um homem como aquele. Então, no negócio, nós temos que preparar para isso. Preparar para a condição da pessoa que está a vender. Nós pagarmos de acordo com aquilo que nós devemos pagar. E não tentar desconto sim, né? A gente pode pedir desconto sim, mas não desconto de uma maneira que vamos lesar. Há vezes que o comprador diz, o vendedor diz, mano, pelo menos 50 meticais, aumenta 50. Ele diz, nada, meu irmão, se não quer, deixa. Às vezes são pessoas que vendem carvão, saem lá de longe com bicicleta, sol muito quente, está aí a tentar ganhar a vida honesta. Você chega a comprar com ele, ele está vendendo 900 meticais, você quer pagar 750, 500 meticais, não importa com o sofrimento dele. Então, pagar o valor devido é muito importante. E número 3, Rasulullah fez dua, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Oh Allah, abençoa o meu ummat nas manhãs. O que a gente aprende?
Tudo aquilo que a gente quiser fazer cedo, tem baraka da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer viajar cedo. Na machamba, ir cedo. Quer ir para estudar, acordar cedo para estudar, tem baraka da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E outra coisa, fazer dua em cada ocasião. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quando chegava a fruta da época, fazia dua. Te levava a fruta da época, chamava para a criança mais pequena e dava aquela fruta. Ele dizia: Allahumma barik lana fi madinatina, wa barik lana fi muddina, wa barik lana fi sa'ina, barakatan ma'a barakatin. Oh Allah, abençoa nossa Madinatul Munawwara, nossa produção, nossa sementeira. Oh Allah, dê a baraka atrás de baraka. Então, fazer dua para cada ocasião. Recebemos, temos algum valor, nós temos que fazer programa. Allahumma barik lana fi ma a'taytana. Estamos a ver mau tempo, tem medo de ciclone, aquilo, tudo aquilo. Allahumma barik lana fima a'taytana. Então, a chuva está a chegar. Allahumma barik lana fima a'taytana. É muito importante isso que vai atrair o baraka para a nossa vida. Então, inshallah, aquele muçulmano que quiser que tenha baraka na sua vida, que cumpra com esse caminho, que inshallah, Allah vai dar baraka. Aí nós temos, meu caro telespectador, o apelo mais forte do baraka, aqui onde diz Maulana Shuaib a nos explicar sobre o baraka. Você é um irmão muçulmano, leva isso como uma lição, porque quando queres fazer compra com alguém, não faça para lhe lesar. Há muitos muçulmanos que dizem: um bom comerciante é aquele que deixa para qual ele comprou o produto arrependido. É um bom comerciante. Está aqui um exemplo do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele via a necessidade que ele tivesse para poder comprar o produto dele. Nós estamos a ver, quanto mais quando ele chegar em casa ficar muito arrependido, este é um bom comerciante. Então vamos ver que Allah subhanahu wa ta'ala ajude e facilite para si mais uma lição como esta. Esperamos que tenha gostado desta aula e alguma dúvida, alguma pergunta a fazer em torno desta matéria, pode mandar para o nosso ANS TV uma pergunta nas perguntas e nós oportunamente teremos a sua resposta, sua vontade da resposta satisfatória. Que Allah subhanahu wa ta'ala ajude e facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.